acompanha no nosso na rádio, no YouTube. A gente hoje tem o prazer aqui de fazer uma entrevista muito especial. Antes, eu quero só deixar alguns recados. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, caso você esteja ouvindo esse programa na rádio. Abra aí uma aba no seu computador, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, porque além dos programas que você acompanha aqui na Rádio Antena Zero, você também pode ver outros conteúdos que a gente coloca ali no YouTube. Também nos siga no Instagram, a gente está sempre fazendo sorteio de livros e também postando bastante conteúdo lá. É o @nota de rodapé, cada palavra separada por um underline. E terça-feira, não perca que a gente agora tem uma coluna, a gente tá muito chique, a gente tem uma coluna no Antena Press, então também confira lá a nossa coluna. Mas agora indo para a nossa convidada de hoje, eu estou tendo um prazer muito grande de conversar com uma pessoa que, pelo que a gente pôde apurar, é uma pessoa muito inspiradora, que é professora na Universidade Federal da Paraíba, professora de História na Universidade Federal da Paraíba, que é a professora Solange Banto Rocha. Senhora Solange, muito obrigado por você estar disponibilizando um tempo aí no meio desse caos pandêmico. Você está disponibilizando um tempo para conversar com a gente, viu? Olá, Jonathan. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você um pouco sobre esse campo de conhecimento, de profissão e de paixão, que é a história. Antes da gente falar um pouco da sua trajetória, um pouco mais para trás, eu teve uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que usa um nome social, que é Solange Banto. E da onde é que vem esse nome social? Por que você adotou o Banto? Então, Jonathan, eu sou uma pesquisadora da sociedade escravista, né, sobretudo do século XIX, a Paraíba oitocentista, o Brasil oitocentista, e sobretudo, da população negra, né? E pensando e estudando sobre as pessoas africanas que foram escravizadas no Brasil, a maior parte veio da região da África Centro-Ocidental, né, que é uma região dos povos bantus. Né? Então, portanto, como é muito difícil a gente ter conhecimentos efetivos, né, da nossa origem, eu presto uma homenagem à minha ancestralidade e também mantenho essa minha conexão com a África a partir desse termo, banto. Né? E nós sabemos que cerca de 2/3 dos africanos que foram escravizados no Brasil ao longo dos séculos XVI ao XIX, eles vieram, né, foram trazidos forçosamente da África Centro-Ocidental, da região Congo-Angola, região também da morada dos povos bantus. Um grupo linguístico de mais de 200 línguas. Então, essa é uma forma de prestar essa homenagem e de me reconectar com a minha ancestralidade. É muito legal, né? Quando eu acho que o pesquisador ele tem um envolvimento com a pesquisa que acho que vai além desse campo acadêmico profissional, né? Enfim, quando você tem uma conexão de fato com o seu objeto. Acho que assim, muita gente acha que isso é um problema, né? Porque falam que às vezes vai existir uma certa dificuldade de se distanciar. Mas eu acho que, pelo contrário, a gente acaba tendo pesquisas mais bonitas, né, sobre isso. Eu concordo com você completamente, né? Porque, sem dúvida, o campo não é exclusivo de pesquisadores negros, né? Tanto é que no Brasil, pelo contrário, a gente vai ter, digamos assim, muito recente, a entrada de uma forma expressiva de pesquisadores e pesquisadoras negros no campo, mas essa vinculação com o tema é muito importante, até mesmo para definir as nossas identidades, as nossas personalidades, o nosso espaço no mundo, né? E além do meu nome social, os meus filhos, minha filha e meu filho, eles também têm um nome afro, né? Que eu sou ali da geração dos movimentos sociais da década de 80, 90, e aí também era muito comum, né? As pessoas que têm cerca de 30, 35 anos têm nome afro. Então, eu tenho um filho que chama Felipe Adumbi, minha filha chama Ana Dindara, que também é uma forma deles crescerem
com essa vinculação com a sua ancestralidade africana, né? Reconhecendo a sua ascendência africana, uma vez que no Brasil, se reconhecer negro é um ato político. Infelizmente, ainda é um ato político, né? Exatamente porque a gente tem toda uma literatura, uma mídia, livros didáticos que não constroem uma visão para além dos estereótipos. Mesmo com os avanços que nós tivemos nos últimos anos, há uma desigualdade de tratamento dessas personagens. Isso acaba influenciando a formação da identidade das pessoas, dificultando, inclusive, essa construção dessa identidade racial. Então, por isso que ainda acaba sendo um ato político e tem que ser uma construção, e que muitas vezes elas são feitas não no espaço escolar, né, mas em outras instituições sociais. O meu caso mesmo, né, dentro da minha trajetória, se eu for pensar, quando foi que eu decidi estudar a população negra, né? Essa decisão, ela parte de uma experiência traumática no espaço escolar. Porque a escola dos anos 70, dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2010, dos anos 2020, é uma escola hostil às crianças negras, né? No meu caso, ali nos anos 80, quando eu estava no ensino médio, eu fiquei muito constrangida quando a professora fez menção à história da escravidão, né? Eu era a única pessoa negra, mesmo sendo um ensino noturno, a única aluna negra, e aquela impressão que as pessoas todas olhavam para mim, e aquela situação vexatória, de uma pessoa negra sendo espancada, uma imagem de Debré, o clássico Debré, e naquele momento, além desse constrangimento, dessa vergonha, desse sentimento de humilhação, eu fiz uma indagação. Mas será que nenhuma pessoa negra se colocou contra a escravidão? E essa foi uma questão que eu tinha, nessa época, acho que eu tinha cerca de 18, 19 anos, e foi ao longo do tempo, né, foi me acompanhando, né? Eu comecei a participar dos movimentos sociais de mobilizações nacionais na década de 80, nas diretas já participava dos movimentos sociais negros na minha cidade de origem, Londrina, Paraná, o Grupo de Consciência Negra, e ali a gente fazia uma série de discussões, tinha de intelectuais negros e ativistas, e eu lembro de pelo menos 4 que foram importantes nessa minha formação, o Clóvis Moura, a Lélia Gonzalez, que a gente sabia de muitas informações, de muita participação dela nos movimentos sociais e dos escritos denunciando o racismo, Abdias Nascimento, né, que é um ícone da luta antirracista, né, e também da Luísa Barrios, mais tarde, que uma profunda admiração por ela, que nos deixou recentemente. E a Beatriz Nascimento, depois, então, são esses intelectuais e ativistas, né, intelectuais orgânicos, engajados, que vão ter uma atuação muito intensa nessa produção, com uma visão crítica e trazendo esses sujeitos que foram silenciados na história. O próprio Clóvis Moura, com Rebeliões da Senzala, que é um livro marcante, de 1959, se contrapõe às teses freirianas, né? A Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, mostrando todos esses quilombos. Então, isso é um marco para nós, que não tivemos essa discussão no espaço escolar. Mas eu sempre compreendi, e a partir da minha mãe, também eu venho como a maior parte da população negra, gerações de trabalhadoras rurais e domésticas. Minha mãe migra de Minas Gerais na década de 50 para o norte do Paraná, expansão do café, meu pai também, de Minas, e atuava como trabalhadora doméstica, mas muito cedo ela entendeu que a saída
né, dessa condição, uma melhor inserção no mercado de trabalho passaria pela educação. E muito cedo eu compreendi isso já no primário, e também ali no primário eu defini que gostaria de ser professora, né? Porque eu falei, olha, eu quero ser professora, ela tem um conhecimento tão amplo, assim, porque como eu fui sempre muito curiosa e uma paixão pela leitura, e por falta de condições materiais, eu pegava, utilizava, só tinha condições de utilizar os livros da biblioteca, que era um ônibus, que eu morava numa periferia de Londrina, então o ônibus ia uma vez por semana, só que eu acho que na época eu pegava 2 ou 3 livros. E no primeiro dia eu já tinha lido todos. Então eu ficava lendo de trás para frente, porque não tinha dinheiro para comprar livros, gibis, essas coisas todas. Depois, acho que pessoas da minha faixa etária lembram das bancas de revista, que a gente trocava além dos jornais, a gente trocava os gibis e os livros, né? Geralmente os romances adocicados. E com isso, aí eu tinha mais materiais para ler e frequentava todos os dias, quase todos os dias, bibliotecas. Tenho paixão por bibliotecas, que foi um espaço fundamental também para a minha formação. Mas quando eu estava ali na terceira série, era a biblioteca do ônibus. Depois, quando eu começo a deslocar pela cidade, aí eu vou ter a biblioteca pública, que eu frequentei, e depois as bibliotecas das universidades. Pois bem, então eu compreendi que a minha saída daquela condição de pobreza passava pela educação, sempre vesti. Ao longo da minha vida tive a satisfação de encontrar pessoas, para além da minha mãe, meu companheiro de uma vida de mais de 35 anos, né? Nós desde a década de 80 que estamos juntos. Parabéns. E ele também sempre foi um estimulador, né? E apoiador ali junto comigo, para essa minha formação. Ele é historiador também? Escolar, ele é bioquímico. Bioquímico. Não tinha nada para dar certo, vocês dois. Ele é biólogo de formação, fez mestrado na Unicamp, na biologia molecular, e fez bioquímica depois na USP. Mas ele atua, né? Tem uma vinculação muito forte com a educação, exatamente porque ele tem um comprometimento social, né? Está no espaço da universidade, mas sempre buscando formas de ampliar a entrada, democratizar a educação, né? Superior, inclusive ele participou dos projetos de cotas na UFPB, né? E atualmente participa também das comissões para evitar as fraudes. Dessa sua trajetória toda que você está falando, de ver na educação esse caminho, tem alguma coisa que eu agora tenho que te perguntar. Por que história? Por que você pensou, olha, quero fazer isso? Então, lembra daquela questão que eu coloquei lá na educação básica? Foi numa aula de história, né? Depois, com o fortalecimento com o movimento social negro, eu pensei o campo das humanidades. O meu primeiro vestibular, que eu fiz na UEL, Universidade Estadual de Londrina, foi para Ciências Sociais. Queria atuar no campo da sociologia, Florestan Fernandes também, né, um significado do protesto negro, integração do negro de classe, já fazia essas leituras e tinha esse interesse nas ciências sociais. Aí eu estudei um ano, sociais, depois me mudei para Campinas, São Paulo, no final da década de 80, estudei também um ano em Ciências Sociais e, por fim, terminei a graduação na Universidade Federal da Paraíba. E por que você fez essa viagem toda? Por que você foi lá para São Paulo? Deixa só um pouquinho. Então, aí, quando eu chego na UFPB, o curso de Ciências Sociais só tinha na universidade na cidade de Campina Grande. E eu tinha um filho de 1 ano e era muito difícil o deslocamento e também não tinha recursos. Época de Fernando Collor de Mello, FHC. E aí, então, eu falei, eu tive a oportunidade de mudar, de escolher ou História ou Geografia. E a melhor coisa que eu fiz foi ter escolhido História
E eu estava morando, e continuo morando, numa cidade colonial, né, que tinha passado pela essa experiência da escravização de pessoas no período colonial e imperial. E aí eu me encontrei nessa área de conhecimento. O meu deslocamento geográfico, ele se deu, eu digo sempre que foi em razão do amor, né, da minha relação afetiva com meu companheiro Antônio Baruti, também tem um nome social. E, no caso, ele fez concurso na UFPB, e aí nós mudamos para cá, né? E, na ocasião, nós tínhamos uma expectativa de ficar durante 5 anos, no máximo, mas também nós temos uma grande paixão por João Pessoa, pela Paraíba, e decidimos morar. Eu me considero muito privilegiada, porque eu morei em vários locais, morei no Rio também, morei em Recife, e tive a oportunidade de escolher o lugar que eu vivo. Uhum. Bom, você fez então a sua graduação na Universidade Federal da Paraíba, e como a gente pode perceber, você transitou por muitos lugares. Você foi fazer especialização na USP, depois foi para Pernambuco. Como é que você foi se conhecendo profissionalmente? Porque você se formou num período muito difícil da nossa economia, né? A gente estava ainda enfrentando, né, as recessões do governo Collor, e pelo menos acho que o cenário da pesquisa, eu não sei o quanto ele era mais viável do que, por exemplo, a educação, o ensino fundamental, o ensino médio nesse período. Como é que você decidiu que você ia para a área da pesquisa? Você foi para a sala de aula também, dar aula? Como é que foi essa trajetória profissional sua? Porque você terminou a graduação em 92 e começou o mestrado em 98. Como é que foi essa trajetória até você, enfim, entrar numa pós-graduação? Então, quando eu entro na universidade, eu tinha definido um campo profissional. Como eu falei anteriormente, eu quero ser professora da educação básica. Não pensava em fazer carreira acadêmica, né? Eu falei, eu quero ser professora da educação básica. Esse era o meu sonho até 99. Por que eu digo isso? Mas, assim, na graduação, eu já tive uma experiência com a pesquisa, né? Como eu mencionei anteriormente, passei por 2 universidades e terminei aqui na UFPB. E nós tínhamos, naquela ocasião, no final dos anos 80, o Núcleo de Estudos e NIDIR, Núcleo de Documentação Histórica Regional. E tinha um grupo de professoras que realizavam pesquisas. E ali eu fiz parte, na época não existia nem o PIBIC. Então eu desenvolvi uma pesquisa com várias colegas e sob a orientação de várias professoras, tinha grupo de pesquisa, e ali eu já tinha uma paixão pela pesquisa, entendendo pesquisa de uma forma ampla, que como professora da educação básica, eu estaria o tempo todo realizando pesquisa na atuação da docência, né? Como a professora Joana Neves sempre colocou isso para a gente na formação. Né? Então, tinha essa visão ampla de pesquisa e queria ser professora da educação básica. Eu termino a graduação, me desloquei para São Paulo, acompanhando meu companheiro, me mudei, e ali fiz a especialização em organização de arquivo e fui professora da rede municipal de São Paulo e da rede estadual. E fui muito feliz, né, com essa experiência durante 5 anos, cerca de 5 anos, na educação básica. Quando eu voltei a Paraíba, em 97, governo FHC, o campo profissional estava muito difícil, os salários muito baixos, baixíssimos na área da educação, né? Porque eu tinha uma expectativa que nós teríamos
porque, como nós sabemos, há uma diferença salarial nas regiões Nordeste e Sudeste. E a minha expectativa era de ter o piso nacional, porque isso estava no plano decenal da década de 90. Só que não teve no FHC, a gente só teve depois, né, anos depois, nos governos do PT. Então, eu falei, olha, a situação está difícil, qual é o caminho? E aí eu indico para os jovens pesquisadores e pesquisadoras de hoje. Eu falei, eu vou me capacitar, porque esse momento vai passar, né? E, na ocasião, eu passei num concurso no município da Paraíba, mas aí eu já tinha sido aprovada no mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Foi muito difícil na perspectiva econômica, né? Mas com o apoio de muitas pessoas sobretudo na parte financeira do meu companheiro, eu consegui vencer o primeiro ano, e um dos dias mais felizes foi quando saiu minha bolsa no segundo ano do mestrado, né? E aí eu pude me dedicar à pesquisa. E a partir daí eu construí essa ideia, eu falei, não, agora eu quero ser professora universitária, quero desenvolver mais pesquisas. É importante salientar que eu já tinha uma vinculação com o movimento de mulheres negras, e isso me estimulava, porque o meu sujeito de pesquisa, como eu gosto de dizer, foram as mulheres escravizadas no século XIX, na Paraíba. Eu defendi em 2001, e desde 97, 98, eu já vinha participando do grupo de mulheres negras, que depois se tornou a Bamidele, uma organização de mulheres negras, que eu sou uma das fundadoras, isso em 2001, né? Isso significa que a Bamidele tem 19 anos, né? E eu atualmente estou na direção dessa organização. Então, esse diálogo também com os movimentos sociais, em específico das mulheres negras, elas vai nos fortalecendo e nos estimulando para a pesquisa, porque tem uma mulher escravizada que eu pesquisei, a Gertrudes Maria, que ela hoje dá nome para uma escola de educação infantil, e os coletivos ou coletivas de mulheres negras têm prestado homenagem, nomeando, né, os seus grupos com Gertrudes Maria. E quem foi Gertrudes Maria? Gertrudes Maria foi uma mulher que, em 1828, entrou com uma ação civil, uma ação de liberdade na justiça, né? E antecipando a ação de muitos homens e mulheres escravizados que, a partir da lei Rio Branco, de 1871, que vão recorrer à justiça. Então, isso lá na primeira metade do século XIX, quando havia esse consenso ideológico da escravidão, como diz Eduardo Silva, ela adentra nesse espaço da justiça para manter uma liberdade que ela tinha conseguido, mesmo porque era uma liberdade condicionada, né? E aí eu conto a história dela na minha dissertação, e depois retomo também no doutorado, né? E Gertrudes é essa mulher inspiradora, né? Que num primeiro momento se colocava como submissa, né? Mas que depois, quando teve a sua liberdade em risco, vai à justiça, mostra várias relações com homens de vários grupos sociais, estabelece relações afetivas, tem filhos e filhas. Isso se contrapõe àquela visão, né, presente sobre a população negra até a década de 80, de que essas pessoas não tinham família, eram desregradas, né? Então, a gente traz essa história também de resistência, no sentido da humanização dessa mulher escravizada, e que se coloca contra esse sistema escravista, contra essa opressão escravista do século XIX. Né? Você publicou a dissertação? Então, felizmente, as minhas pesquisas, elas têm sido reconhecidas pelo cânone. Por que eu digo isso? Porque tanto o mestrado foi premiado, quanto o doutorado.
o mestrado, eu recebi um prêmio da então Secretaria da Mulher, que fez foi um grupo, né, de ministérios e de organizações, como o caso do CNPq, que isso foi, acho que em 2006, e foi fundamental para eu terminar o doutorado, porque eu recebi uma bolsa para finalizar o doutorado, né? Uhum. Foi o CNPq que está vivendo uma situação muito difícil. E depois disso, a minha tese de doutorado foi indicada pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, e eu recebi o primeiro prêmio Tese Ampu, do biênio 2007-2009, e foi publicado pela editora da Unesp. Então, quem quiser, ainda está em venda, não está esgotado não, né? Não, eles fizeram uma reimpressão, né? Porque teve, assim, o livro já completou 10 anos, mas está sempre sendo referenciado. E ali o meu livro chama Gente Negra na Paraíba Oitocentista, População, Família e Parentesco Espiritual, né? E esse é um... Vou comprar. Legal, fico honrada. Então, esse título, ele estabelece vários... Ele explica a própria tese e também a minha vinculação com a produção do conhecimento engajado. Né? Porque Gente Negra, né, eu me inspirei no Du Bois, né, um afro-estadunidense que nasceu em 1868, pan-africanista, né, e tem uma obra fantástica, As Almas da Gente Negra. Né? E é uma forma de afirmar a presença física de pessoas negras na Paraíba. Porque uma historiografia tradicional, conservadora, para você ter uma ideia, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, vendo, nos anos 2000, havia uma negação dessa presença física de pessoas negras, pretas e pardas na Paraíba, afirmando a forte presença das pessoas brancas e dos povos indígenas. Então, eu vou trabalhar com dados populacionais do século XVIII, que já mostra cerca de 40% dessa população preta e parda, e, por exemplo, no primeiro censo, em 1872, a Paraíba tinha 59% de pessoas pretas e pardas, ou seja, pessoas negras. Então, esse título é para afirmar essa presença física, né? E trabalhar com a família negra, né? Que é também um campo muito importante que nós vamos ter nessa historiografia social dos anos 1980, né? E aí, sem dúvida, Robert Lenz, da Unicamp, é a referência primeira, né? Mas aí a Isabel Reis, que é da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, tem um livro, uma tese, que consolida essa perspectiva, essa noção de família negra. Né? E aí eu vou trabalhar também com essa população negra, com essa gente negra, de uma forma diversa, para além daquela visão que a gente tem, que a pessoa negra era uma pessoa escravizada. Uhum. E aí eu vou trazer as várias condições jurídicas. Eu abro o livro com a história da Gertrudes Maria, depois tem a história do Manuel Pedro Cardoso Vieira, que é um homem negro da elite paraibana, dono de engenho, dono de pessoas, o pai dele era proprietário de escravizados, ou seja, um escravizador, e ele se tornou um advogado, professor, fundou o jornal na Paraíba, foi deputado federal em 1878, abolicionista, começou ali o movimento do abolicionismo no parlamento com Joaquim Nabuco. Infelizmente, ele morreu com 32 anos, em 1880, de febres, né, no Rio de Janeiro. E, em seguida, eu trago o Marcelindo, que era um escravizado, né, rebelde, que circulava, que tinha várias relações, que participava das festas negras, que tentava entrava em vários conflitos.
E também as crianças ingênuas, ou seja, mostram essas várias categorias sociais dessas pessoas e também que aquele indivíduo escravizado não era uma marca permanente, a depender das negociações, das relações, dos embates, poderia sair dessa condição de escravizados. Aí eu vou trazer várias mulheres, como o caso de Juliana, a sua mãe Maria, a sua mãe Luísa, sua filha, que formavam uma família monoparental e conseguiram comprar a liberdade, a carta de alforria, né? Então, eu gosto muito, às vezes as pessoas têm alguns traumas, mas, assim, para mim, fazer tanto mestrado quanto doutorado sempre foi muito prazeroso, né? Muito gostoso, assim, sempre tive o apoio institucional, eu só pude estudar por conta das bolsas. No caso do doutorado, eu também fui bolsista da Fundação Ford, fui da primeira turma da Fundação Ford, que tinha um programa internacional em todos os continentes, para exatamente estimular essa formação e a democratização da democratização do acesso ao ensino superior, no caso a pós-graduação, uma vez que a gente tem uma sociedade extremamente desigual, né? Como nós sabemos, cerca de 50% da população é negra no Brasil, mas isso não se encontra representado nos vários espaços, né? A gente tem uma sociedade que há um predomínio de pessoas brancas nos lugares de poder, nos lugares tão importantes como é a academia. Só para finalizar, dizer que eu também sou resultado de um projeto coletivo dos movimentos sociais negros, né? Eu faço parte dessa geração dos anos 80, 90, dos movimentos negros, e mantive essa vinculação, mas na década de 30, na década de 40, já havia toda essa proposta, né? Uma frente negra, um teatro experimental do negro, já colocava a importância da escolarização, da mudança do currículo escolar. E desde a minha mãe, muitas pessoas que ao longo da minha trajetória me apoiaram na universidade. Eu estudei na UFPB, como você mencionou, já começo com essa pesquisa, na Universidade Federal de Pernambuco também, e passei pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, um ano no período de doutorado, que pude contar com a professora Hebe Matos, professora Marisa Soares e um grupo de colegas que proporcionaram esse debate para poder realizar. O que eu quero dizer é que por trás de uma pessoa tem muitas instituições Sim. E toda uma rede, né, de apoio, uma rede que colabora para a produção do trabalho acadêmico, né, o que acaba sendo eu recebo o prêmio, mas tem toda uma rede por trás disso, e por isso que nós sabemos a importância do investimento do Estado na educação, né? Porque nos últimos 2 anos a gente tem passado por crises sistemáticas, e um historiador não se forma em poucos meses, né? É um processo de pelo menos 10 anos, né? E isso tem um retorno para a sociedade, né? E a gente sabe que o campo da história é fundamental para a gente poder começar a transformar pessoas e a própria sociedade. Quando eu falo de transformar pessoas, eu não estou pensando unicamente na criança, no jovem negro. Eu estou pensando na sociedade como um todo, né? Porque com esse currículo eurocêntrico, né, se reforça um tipo de comportamento das pessoas negras, né? E é necessário, então, ter esse conhecimento para a gente transformar essas pessoas para construir outras relações sociais, né? E conhecer essas várias versões históricas, né? Sobre esse protagonismo dessas pessoas que foram escravizadas e que conseguiram se sobrepor a esse sistema. Tem um escravizado, Francisco Ganga, que ele conseguiu a liberdade. Para você ter uma ideia, ele tinha cerca de 10 propriedades que ele
alugava na Paraíba. Então, eu fico pensando, né, como esse sujeito teve que circular, negociar, estabelecer relações paternalistas para sobreviver e superar essa condição de escravizado. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção na sua pesquisa, mas que conversa, ao meu ver, com um outro campo da sua vida. Porque eu nem estava pensando em te perguntar isso, mas você estudou trajetórias, o que eu acho que é uma coisa fantástica. Eu estou começando a ter no mestrado eu tive um pouco de contato, agora no doutorado eu estou começando a entrar um pouco mais nesse caminho das trajetórias, mas, assim, isso impacta muito a gente, eu percebo, porque, principalmente no seu caso, que a sua pesquisa ela está intimamente ligada com uma área muito importante da sua vida, que é uma atuação de ativista, de militante. A minha pergunta é, a gente muda muito como pesquisador e pesquisadora durante a nossa trajetória de pesquisa. O quanto que essas mudanças, estudar essas trajetórias, te mudou enquanto ativista? O quanto isso acrescentou na sua vida como uma militante, como alguém que faz parte de movimento, como uma coisa complementou a outra e fez com que, enfim, você se transformasse? Porque a gente está sempre em transformação, né? Como é que você vê isso? Então, como eu falei lá no início, o movimento negro é que me leva para a universidade e coloca a necessidade de recuperar a historicidade da população negra. Uhum. Então, e aí eu encontro a história social da escravidão, começa aqui em 1986, é um marco, o livro do João José Reis, sobre o levante dos malês. Encontro Robert Slenes falando sobre família. Então, já eram questões que estavam colocadas para mim como pessoa negra que precisava conhecer a minha história de pessoas negras. Uhum. Né? E então foi esse estímulo primeiro. E porque no movimento negro, como você sabe, a sociedade em geral, né, nós temos inclusive o 20 de novembro, que traz uma referência ao Quilombo de Palmares, e sobretudo a figura de um dos líderes, né, dos Zumbi dos Palmares. A gente já tinha essa discussão de trazer esses sujeitos que vinham produzindo, que vinham atuando contra o sistema. Então, isso era muito importante para nos estimular nessa luta contemporânea. Então, mas sem dúvida alguma, quando eu me encontro com a história social, ela começa a me dar respostas para as minhas indagações da minha adolescência, né? E começo a produzir. Outra historiadora assim, que teve um papel importante a professora Maria Helena, com Pânico, o Pânico, esqueci agora o título do livro dela, mas é fantástico, que é a tese de doutorado dela ali no final da escravidão, Visões da Liberdade, com Chalub, quando ele conta o primeiro capítulo fantástico, né, dos negros do Nordeste, os negros do Norte, e isso foi muito importante, então, para eu construir essas trajetórias. Agora, como você falou, a pesquisa vai nos levando, né, os personagens. Atualmente, eu estou pesquisando com colegas sobre a trajetória do Eliseu Elias César, que foi um homem que nasceu em 1871, um homem negro livre, que também se tornou advogado, professor, foi deputado estadual no Pará. Ele é afrodiaspórico, passou por Vitória, São Paulo, e se estabeleceu no Rio de Janeiro e atuou como jornalista e como advogado, e também esteve vinculado às associações negras, como a Federação dos Homens de Cor. Acabei de publicar agora um artigo com 2 historiadores, Hélio Flores e Petrônio Domingos, que a gente tem feito essa pesquisa sobre Eliseu César, que é fantástico, né? É um personagem fantástico que vai enfrentar o racismo científico já em outro contexto, né, na Primeira República,
e vai ter avanços, recursos nessa mobilidade social dele. Então, voltando à sua questão, eu que sou uma pesquisadora do 800, acabo avançando para o século XX, né, pelo menos, né, na Primeira República, exatamente por conta desse personagem que eu começo a pesquisar, e é muito interessante como os grupos de pesquisa e o próprio NEAB, que é o Núcleo de Estudos de Pesquisa Afro-Brasileiros e Indígenas aqui da UFPB, eles nos possibilitam a gente avançar com a pesquisa e conhecer. Por que eu falo do grupo de pesquisa? Aqui na UFPB nós temos 2 grupos de pesquisa sobre o século XIX. O GENO, que é o grupo de pesquisa de História da Educação, e o que eu faço parte, que é o grupo de pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista. Esses 2 grupos criaram um evento sobre o Império Brasileiro. E em 2014, eu fui fazer uma apresentação na Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde eu estava pesquisando a trajetória de Eliseu César. Eu encontrei vários documentos deles aqui na Paraíba, por exemplo, o assento de batismo, os artigos que ele escreveu nos jornais na década de 90, né, muitos poemas, o livro dele é de 1894. Ele começou como tipógrafo, então, e também ele é patrono da cadeira 14 da Academia Paraibana de Letras. Muitos paraibanos e paraibanas não sabem disso. A gente tem tentado divulgar. Pois bem, eu chego lá na Universidade Federal de Pernambuco e vou apresentar a trajetória de Eliseu César nos anos iniciais. E lá encontro um historiador, Petrônio Domingues, que tinha conhecimento, tinha fontes sobre esse mesmo personagem no Rio de Janeiro. E a gente, então, vai se estabelecer essa parceria e, desde então, a gente tem pesquisado sobre Eliseu César. E o nosso próximo projeto, né, temos vários artigos, só colocar quem tiver interesse, o artigo mais adensado saiu nesse mês, né, de julho, na revista revista Afroásia, da Universidade Federal da Bahia, está disponível na internet, mas nós estamos preparando a republicação do livro de poemas dele, Algas, que foi publicado em 1894. Então, fantástico a história de Eliseu César. Infelizmente, ainda pouco conhecido, né? Sim, sim. Agora, uma outra questão que eu queria fazer. Você foi orientanda do Mark Hufnagel. E como é que foi esse contato com ele? Como é enfim, o porquê que ele virou teu orientador? Qual que foi essa ligação de vocês? E como é que foi esse período de relação com ele, né? Ele é vivo ainda? Sim. Ele não está muito bem de saúde, não está muito bem de saúde, mas está vivo, que eu saiba. Fala dessa relação com ele, como pessoa, como historiador. Então, o professor Mark, ele era muito presente aqui nos anos 90, no início dos anos 90, aqui na UFPB, com a pesquisa sobre os homens livres, né, no século XIX. Eu lembro dele sempre participando dos eventos acadêmicos. E muitos, naquela ocasião, nós não tínhamos um programa de pós-graduação, então muitos historiadores estudavam em Pernambuco, né? Outros estudaram em várias universidades, mas sobretudo na UFPE, que é o programa mais antigo dessa área aqui do Nordeste, né? Em Pernambuco e na Bahia, né? Que são os programas mais antigos, já tem mais de 35 anos. E quando eu decidi fazer o mestrado, então eu fiz a seleção na UFPE, e conversei com ele, né? E aí fiz disciplina. E ele é uma pessoa adorável. Acho que você o conhece. Eu não sei se você é mais jovem, né? Pessoalmente, não. Nunca tive esse prazer. Eu conheço o Mark de ler artigos dele, de entender a importância que ele tem para a historiografia desse período.
É isso que eu imaginei. Então, aí eu tive essa oportunidade de conviver com ele, ser aluna dele, e ele foi, então, eu falei se ele, eu convidei, e aí ele aceitou, e foi muito bom trabalhar com ele. Depois ele também participou da minha banca de doutorado. Quem me orientou foi uma professora admirável, Rosa Godoy, né? Que, que também já vinha me acompanhando desde o mestrado e no doutorado todo. Então, eu sempre fui muito feliz com essas minhas escolhas, né, de orientação. Obviamente que a gente tem alguns conflitos, mas nada que tenha me perturbado. Pelo contrário, como eu falei, eu sinto muita saudade do mestrado, do doutorado, desse período, né? O próprio período que eu passei na Universidade Federal Fluminense, eu tive o prazer de pesquisar na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, funcionários e funcionários receptivos, né? E aqui nos acervos da Paraíba também. Sou muito agradecida, inclusive, eu não vou lembrar agora o nome da funcionária da Fundação Caso José Américo de Almeida, mas foi graças a ela que nós conseguimos o livro do Eliseu César. Foram, sei lá, já alguns anos que nós estávamos procurando, né? E só por conta dessa atenção que eu fiz, enviei uma mensagem para ela, ela respondeu de forma muito profissional, né? Garantiu que eu encontrasse essa cópia desse livro de 1894, do Eliseu César. Uhum. Agora sim, deixa eu só te fazer uma colocação, porque parece que a minha vida foi uma maravilha, né? Mas aí tá o racismo cotidiano, ele tá muito presente. Quando eu saio da minha área que eu convivo, né, no espaço da universidade, se eu sair de um centro para outro, ninguém vai me reconhecer como professora universitária, como integrante de um programa de pós-graduação em História, como ex-coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa Afro-Brasileiros e Indígenas, né? Vão achar que eu sou, sei lá, uma trabalhadora, né, que estou por lá, vão achar que eu sou aluna, como eu já tive conversas com pró-reitores, meia hora conversando, aí ele descobre que eu não sou aluna, que eu sou uma professora, que estou reivindicando algumas coisas ali. E assim tem sido a minha vida de das várias mulheres negras intelectuais, né, que têm exercido algum papel nesses espaços de privilégios dos brancos, né, que tem sido ocupado pela maior parte da população negra. Então, esse racismo cotidiano tem vários momentos na minha vida, nos espaços acadêmicos, uma vez que a universidade é um microcosmo, né, não está fora da sociedade. Yeah. E também tem, de certa forma, a universidade nos oferece uma certa bolha, né? Porque como esses assuntos acabam sendo mais trabalhados nesse meio acadêmico, ainda mesmo assim você vai enfrentar esse tipo de atitude lá. Quando você sai desse universo acadêmico e vai para a sociedade civil, se eu posso assim dizer, isso fica ainda, acho que, muito mais discrepante, né? Eu não sei como a Paraíba, como a Paraíba é em relação a isso. Porque na Paraíba a gente tem uma população negra, acho que maior do que em São Paulo. Sim. E, enfim, eu não sei mesmo assim como é que funciona essa dinâmica aí. A Paraíba, como o resto do Brasil, tem a maior parte da sua população negra, mas aí assumir a sua identidade racial negra é difícil. É muito mais fácil construir uma identidade racial branca, né? E, nesse sentido, uma forma que a gente buscou o enfrentamento e colaborar também com colaborar com a questão das mudanças de mentalidade, né? A Bamidele, que eu já mencionei, em 2009 nós nos organizamos, nos juntamos com os movimentos sociais em geral e, sobretudo, o movimento negro, e acadêmicas e acadêmicos e publicitários, e fizemos uma campanha: morena, não, eu sou negro. Moreno, não, eu sou negra. Se você quiser divulgar, é muito interessante. Por favor, a gente já vai. Para quem está assistindo no YouTube, aqui na descrição você já vai ter essa informação. A gente vai divulgar no nosso Instagram também.
E o objetivo era exatamente as pessoas reconhecerem a sua ancestralidade africana, né? Porque quando o sujeito diz que é moreno ou morena, é uma negação, né? E essa campanha, nós já tivemos 4 edições, e ela tem sido muito importante, né, para esse reconhecimento negro. Outro momento importante foi a Marcha das Mulheres Negras, em 2015. Nós fizemos uma discussão nos vários municípios, sobretudo a minha companheira Terlúcia Silva, que esteve à frente, né, mas havia todo um grupo, eu digo, da Babidele, ela que esteve à frente dessa articulação, né, para a gente discutir. E hoje, como resultado, a gente tem um movimento de mulheres negras na Paraíba, ou seja, outros coletivos negros, ou melhor dizendo, coletivos de mulheres negras, e mulheres negras independentes que participam, né? Tanto é que agora em julho nós estamos celebrando a 22ª edição do 25 de julho, que é uma referência às mulheres negras da América Latina e do Caribe. Isso foi definido em 25 de julho, na República Dominicana, em 1992, 500 anos da invasão da América, exatamente para tirar esses sujeitos políticos dessa invisibilidade. E aqui na Paraíba, então, a gente está realizando a 22ª edição, que é o momento também que nós temos inúmeras atividades. Hoje eu vou participar de um ciclo de debate sobre trajetórias, memórias. Tem uma vasta publicação, uma vasta programação, né? Porque a gente estabeleceu esse marco político aqui para a gente discutir essas demandas das mulheres negras na contemporaneidade. E a importância da gente trazer essas histórias do século XIX, né? Porque em alguns momentos eu tenho ouvido que é necessário produzir pesquisas sobre o pós-abolição e o tempo presente da população negra. Concordo, né? Inclusive esse campo pós-abolição é crescente, mas eu penso que a gente não pode deixar de lado essas histórias construídas nessa perspectiva da história social, que ainda as pessoas não têm conhecimento, né, dessas relações escravistas, e essas diferenças, essas particularidades em todo o Brasil. Saiu recentemente, em 2018, o professor Solimar organizou um livro de norte a sul sobre a escravidão. Então, traz um pouco dessa experiência do que foi a escravidão no Brasil, para a gente poder exatamente conhecer esse passado e refletir sobre as nossas questões do presente. E essas mulheres, como eu já mencionei algumas, são importantes para nos inspirar, que numa situação adversa elas conseguiram sobreviver e até ultrapassar as dificuldades. E no sistema que nós vivemos hoje no capitalismo, nesse nefasto capitalismo neoliberal, que está aí presente esse genocídio da população negra, as crianças negras que são mortas, eu entendo que a gente precisa se fortalecer a cada dia para enfrentar essa luta contra o racismo. Né? Com certeza. Bom, professora, a gente já vai encerrar essa conversa que eu queria que durasse para sempre. Eu confesso que eu vou sair dessa entrevista com muita coisa para refletir, com muita coisa para pensar. Mas a gente quer aproveitar, então, esses últimos minutos. Eu vou pedir para você falar um pouco sobre os projetos que você está participando, o que você tem feito na Universidade Federal da Paraíba, para a gente aproveitar e divulgar. E, claro, tudo a gente vai colocar no Instagram depois para vocês poderem dar uma olhada, mas conta dos projetos, professora. Certo. Então, quando eu passo a atuar como professora universitária, em 2008, eu já trago as lições, digamos assim, lá da minha formação inicial, da importância do ensino, da extensão e da pesquisa. Então, ao longo da minha vida profissional, né, na Universidade Federal da Paraíba, eu tenho realizado
projetos de extensão. Eu também tive eu trabalhei durante 2 anos na Universidade Estadual da Paraíba, no campus Guarabira, que foi uma experiência muito gostosa. Pois bem, na UFPB, como efetiva, eu passo a desenvolver projetos de extensão de forma sistemática. E, atualmente, antes disso, recentemente, nós realizamos, junto com o NEAB e com o Departamento de História, aulas públicas de História, que é exatamente, nós realizamos um mapeamento dessa presença de pessoas negras, e também símbolos como um baobá, dessa nossa referência africana, e espaços e ruas, né, e monumentos, como o Jacques do Pandeiro, que nós vamos ter aqui na cidade de João Pessoa. E aí a gente teve participação desse público externo ao UFPB. Um outro projeto que nós participamos, na época dos governos centro-esquerda, se assim é possível definir, nós tínhamos vários editais, e o NEAB participou do Patrimônio Afro-Brasileiro. E isso foi em 2016, 2017. E ali nós conseguimos produzir entrevistas com lideranças e personalidades negras. Atualmente, a gente está fazendo a transcrição para divulgar esse material. Desse projeto também, nós fortalecemos um outro projeto que nós desenvolvemos com a Biblioteca Britânica e com o apoio da Universidade Vanderbilt dos Estados Unidos, que foi exatamente a digitalização de fontes, as fontes da Paraíba colonial e imperial. Minha colega Maria da Vitória Barbosa Lima, que esteve também à frente desse projeto, eu era uma das coordenadoras. E também estamos trabalhando para colocar isso nas redes sociais, né, e exatamente para democratizar a pesquisa. E o meu projeto de pós-doutorado, que eu terminei em maio de 2020 na Universidade de Coimbra, também é uma demanda que vem sendo colocada pelos movimentos sociais negros desde do século passado. E no início do século XXI tivemos alguns debates da importância de ter um lugar de memória. Então, esse foi meu tema, patrimônio afrocultural e museu. E eu elaborei uma proposta museológica a ser apresentada para o poder público, para a gente pensar, então, esse lugar de memória da população negra, ou como eu chamo, Museu da Diáspora Africana. Mas isso vai ser dialogado com a comunidade negra, com os profissionais da área, etc. E, por fim, desde agosto de 2019, a gente tem uma página, ou melhor dizendo, uma coluna no Brasil de Fato, Paraíba, que é História Pública e Narrativas Afroatlânticas. E todo mês, um pesquisador, pesquisadora, publica um artigo nessa coluna, né? Porque cada vez mais eu estou envolvida na divulgação científica, né? Não adianta a gente ficar na Torre de Marfim, né? Pelo contrário, é muito interessante e importante a gente dialogar com a sociedade de uma forma geral. No mês de julho também eu participei, foi uma atividade muito prazerosa, falei sobre a Lei 10.639 e a história da população negra para um grupo de cerca de 60 ativistas negras, que é um projeto da Biomi, que é uma coletiva de mulheres negras aqui na Paraíba. Nem todas são acadêmicas e pessoas de vários locais. Então, isso é muito importante, né? Eu acho que cada vez mais estou envolvida com a divulgação científica. Na próxima segunda-feira, nós vamos ter uma roda de conversa sobre história e resistências de mulheres na diáspora africana no século XIX, 4 historiadoras, que nós vamos, então, trazer um pouco dessa trajetória dessas mulheres Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Tá nas redes
sociais, na Bamidele, Organização de Mulheres Negras, que tem o Facebook, o Instagram, o NEAB também. É uma atividade com um grupo de pesquisa, Sociedade e Cultura no Nordeste Hoje Cientista, também está nas redes. Aí fica o convite, né? As pessoas precisam se inscrever e nós, então, vamos trazer essa trajetória dessas mulheres. Acho que é isso que eu tenho realizado, nesses últimos anos. Solange, muito obrigado pela sua participação, viu? Foi uma conversa muito bacana, estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de falar contigo. Eu também agradeço a oportunidade, quero parabenizar toda você e toda a equipe que está realizando esse trabalho fundamental para fortalecer o nosso campo, né, que é a história, e, para além disso, o público que nos financia tem direito a receber e ter acesso a esse conhecimento, né? Afinal, o que é que nós estamos produzindo? Acho que é um momento que a pandemia, obviamente, com toda a negatividade, a gente não pode deixar de reconhecer que as plataformas digitais têm possibilitado esse encontro, essa aproximação. E eu agradeço aí e já estou acompanhando Nota de Rodapé. Muito obrigado. E para vocês que nos acompanharam até agora, fica o nosso muito obrigado. Todas as informações que a professora Solange passou em relação aos grupos, está aqui na descrição do vídeo, para quem nos acompanha na rádio, é só ir lá no nosso canal no YouTube, Nota de Rodapé. E até a próxima entrevista.